No oferecimento de Casas Brasil, está no ar o Prosa e Café de hoje. A nossa convidada é uma pessoa muito especial que está viralizada nas redes sociais pelo bom trabalho que ela vem realizando. É a Maísa, fisioterapeuta. Vou pedir para rodar a vinheta do nosso patrocinador e já volto com ela. Atenção Itapaci e região. Casas Brasil, o melhor para você. Mais um novo parceiro do podcast Prosa e Café com Douglas Faria. Aqui você encontra móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos. Vários anos de experiência, montagem rápida, profissionais qualificados e produtos de qualidade. À vista ou a perder de vista, o melhor para você. Casas Brasil. Muito bem, agora vamos falar com a Maísa. Maísa, seja bem-vindo, um prazer ter você aqui. Obrigada, boa noite. Maísa, você tem feito um trabalho muito bacana, parabéns a você por esse trabalho. E eu vou te pedir para se apresentar para a gente. Resume aí um pouco da sua história. Quem é a Maísa? Então, eu nasci aqui em Itapaci e eu morei aqui um pouco período da minha infância e depois fui embora para Goiânia, morei em Brasília, em Crixás. Eu fui criada pelos meus avós, pelos meus tios. Minha mãe estava trabalhando, né? Não dava para ficar com a gente. Mas foi num período que eu estava cuidando do meu tio que eu me apaixonei pela fisioterapia. E daí surgiu desse primeiro contato que você teve em cuidar do seu tio que sofreu. Como é que é? Ele sofreu um acidente? Explica pra gente. Foi, meu tio sofreu um acidente, ele trabalhava na Cineagro e ficou soterrado, e ele ficou tetraplégico. E aí desde o acidente, eu acompanhava ele no hospital, né, ajudando minha tia, depois eu fui morar com eles para ajudar, aprendi a cuidar e via a fisioterapia. E assim, a fisioterapia acaba sendo a única esperança que a pessoa tem nesse momento. Naquele momento ali que a pessoa está fragilizada, até sem esperança. É por isso que eu falo que é uma profissão muito bonita. Quando a pessoa acha que não tem mais jeito, né, tá sem esperança nenhuma, e aí às vezes você consegue ali conseguir mexer a cabeça um pouco, você ter um pouco de funcionalidade para quem tá assim já é muito. E daí você se apaixonou pela profissão. Foi. Aí falei, Aí a gente pesquisou sobre faculdades perto de onde a gente estava morando. Aí tinha fisioterapia em Séries. Parece que era pra ser mesmo. E aí eu me matriculei, comecei a fazer o curso e aí que eu tive certeza que era o que eu queria pra minha vida. Naquele momento que você estava cursando ali e você já tinha adquirido uma experiência, mesmo que às vezes sem pretensão nenhuma, e aí você acabou tendo a certeza de que seria isso a profissão da sua vida. Sim, me apaixonei e falei, não, é isso aqui que eu quero fazer o resto da vida. Você atende um público também idoso. Como é que foi que você teve esse interesse em cuidar dessas pessoas de mais idade? Então, eu sempre gostei muito de conversar eu falo velho, com todo respeito. Sim. Eu gostei muito de conversar com velho, porque eles são muito carentes. Qualquer pessoa idosa que você chegar para conversar, eles são carentes de atenção. Você sentar e dar um pouquinho de atenção, eles começam a falar e não para mais, né? Às vezes repete as mesmas histórias. 50 vezes. Toda vez que você for lá, ele vai falar a mesma história. Mas eles se sentem muito acolhidos. Qualquer pouco de atenção que você dá pro idoso, ele é muito grato. E eu sempre gostei disso. E na faculdade, mas a gente fez o estágio no lar dos idosos. Eu falava, gente, a família deixa lá, fica tanto tempo sem ir visitar. E é tão bom você poder conversar, escutar a história deles. E são histórias assim que às vezes a gente nem faz ideia de coisa que já aconteceu e é muito fora da nossa realidade hoje em dia. Então é muito bom. Tem algum desses pacientes assim que te marcou mais, ou que te marca mais, ou que você tem algo assim mais especial por ele? Eu tenho uma paciente, hoje em dia eu atendo pelo site na prefeitura. E tem esses pacientes do município, né? Eu tenho uma que eu comecei a atender ela assim que eu comecei a trabalhar no site, que é a Dona Benedita. É uma que eu gravo vídeo sempre com ela. Vai ter o vídeo da bonequinha, eu dando a boneca de presente pra ela. Essa é a Dona Benedita. Essa semana mesmo eu tava atendendo ela e a filha dela foi e falou assim pra mim: mas você trouxe vida pra minha mãe. Nossa. E aí eu parei pra pensar, falei, realmente é uma coisa assim que a gente não faz ideia. Que só de você dar atenção. Dona Benedita, quando eu comecei a atender ela estava acamada, não ficava nem sentada direito.
E aí depois que eu comecei a atender ela dá birra, preguiçosa, morre de preguiça. Mas aí quando ela quer, ela caminha, você chama ela pra tomar um café, ela levanta. Ou pra ir deitar na cama também, ela levanta da cadeira pra ir deitar. Mas ela caminha e sempre que eu vou lá, ela sempre me recebe com um sorriso. Ela falta levantar da cadeira pra me abraçar. Às vezes eu vou fazer exercício com ela, Dona Benedita, vamos ficar de pé? Não. Dona Benedita, me dá um abraço. Aí ela levanta. Se for pra me abraçar, ela levanta. Olha só que Então ela é uma bacana. paciente muito especial. Você já tinha o hábito de gravar, de postar os vídeos, ou foi algo que aconteceu aleatoriamente, do nada? Como que foi que você começou a postar esses vídeos e chegar agora nesse patamar que você chegou de estar viralizando aí com milhões de visualizações? Então, assim que eu formei, eu comecei a trabalhar na clínica de fisioterapia aqui da prefeitura. E aí eu atendi, às vezes, eu sempre gostei de gravar os pacientes idosos, sempre teve isso também. Aí eu gravava mais evolução. O paciente pós-AVC chegou, cadeirante, não dava passo nenhum, não tinha nenhuma funcionalidade, eu gravava ali no começo e depois gravava ele conseguindo andar, conseguindo fazer suas coisas. Tipo um antes e depois ali. Só, era só isso. E aí depois que eu fui trabalhar no SAD, eu comecei a ter contato com esses pacientes. Tem a dona Antônia também, que toda vez que eu chego, ela esquece quem eu sou. Aí passa um pouco, ela tá me xingando de novo. Aí eu falei, eu acho que as pessoas vão gostar de ver isso. E aí pedi autorização da família e comecei a gravar e realmente foi sem pretensão nenhuma. Só para querer mostrar mesmo o trabalho, porque às vezes tem gente que acha que a fisioterapia é aparelho, dentro de uma clínica, e a fisioterapia ela é muito mais que isso. Só a gente poder fazer o mínimo, na minha opinião, né, muitas coisas que a gente faz é o mínimo pelas pessoas. Você poder ajudar é bom demais. Eu vou te pedir para explicar para a gente duas questões. O que é? Você cita que trabalha no SAD. Então explica para a gente o que é o SAD. Certo. O SAD, ele é um serviço de atenção domiciliar. O SAD aqui no município, a gente atende mais pacientes bem críticos, pacientes em cuidados paliativos, pacientes tetraplégicos, paciente em ventilação mecânica. A gente tem até uma nenenzinha de 2 anos que usa tráqueo. Ela não tem um bom prognóstico, ela tem uma doença muito rara. E a gente presta assistência a esses pacientes. Na minha equipe tem um médico, tem enfermeira, técnicas de enfermagem, eu tenho uma psicóloga, tem nutricionista. Então a gente presta tudo o que aquele paciente precisa. É como se fosse um home care da prefeitura. Aí eu faço a fisioterapia 2 vezes por semana, atendimento médico sempre que eles precisam. A maioria desses pacientes eles acabam tendo úlcera por pressão, por ficar muito tempo na mesma posição. A enfermeira vai lá fazer o curativo todo dia, as técnicas faz medicação. Então é tirar o paciente do hospital e deixar ele no conforto da sua casa. Você dá mais conforto para esses pacientes no pouco tempo que resta de vida deles, né? E esse trabalho, todo esse trabalho que vocês fazem, você juntamente com a equipe, esse trabalho ele é custeado pela Prefeitura de Itapaci. Isso, o SAD ele é um programa da Prefeitura de Itapaci, da Saúde de Itapaci. Eu sou coordenadora e fisioterapeuta do SAD hoje em dia. Então eu devo parabenizar você, juntamente com a equipe e com o prefeito e todo o pessoal que se dispõe a prestar esse tipo de trabalho de tamanha importância, né, que muitas pessoas nem têm conhecimento desse trabalho que vocês fazem, né? Sim, muita gente não conhece os serviços do SAD e também a Secretaria de Saúde, sempre que a gente precisa de alguma coisa, porque às vezes acontece de um paciente precisar de alguma coisa que a gente não tem disponível, sempre se põe à disposição para procurar, para a gente dar a melhor qualidade de vida mesmo para esses pacientes. Porque são pessoas que já têm o que deve fazer para facilitar, a gente tenta fazer. Sim, agora eu vou pedir para você falar para a gente a importância de se fazer a fisioterapia. Então, a fisioterapia, ela depende muito do caso, que nem no caso do SAD, nos meus pacientes idosos. O paciente, ele sofreu um AVC, ele não tem um bom prognóstico, já é algo crônico, que nem eu peguei muitos pacientes que era crônico, que acaba atrofiando. Então ele fica ali com a perna em extensão, em flexão, por exemplo. E aí a cuidadora para trocar a fralda não consegue, porque o paciente não consegue abrir as pernas e ele começa a sentir muita dor. Então a fisioterapia nesse paciente vai trabalhar a mobilização. Um paciente tetraplégico, por exemplo. Mesmo as pessoas não dando um bom prognóstico, a gente pode fazer com que esses pacientes ele tenham um pouco de funcionalidade, por exemplo,
conseguir mexer o pescoço, conseguir mexer o braço, conseguir andar numa cadeira motorizada. Agora, num pós-operatório, a gente tem também fratura de fêmur. Acontece muito em idoso, que eles ficam aprontando e cai e quebra o fêmur. Quebra o fêmur. Não entende mais. Então, pós-operatório de fratura de fêmur em idoso, a fisioterapia a gente começa de imediato. Também já teve caso que eu peguei no site mesmo, que o paciente idoso, colocou artrospatia de quadril e não fez fisioterapia. Então ele ficou acamado ali mais de ano. Agora a gente já pegou idoso que terminou de fazer e começa a fazer fisioterapia, dentro de um mês esse idoso está caminhando normalmente. Já tem um resultado meio que imediato. Porque a liberação da fisioterapia é de imediato, pós-operatório. Então, se você já começar, não tem o risco de acontecer igual aconteceu com essa senhora que ficou um ano acamada e não tem mais muito o que fazer, né? Só dá conforto mesmo. Voltando a falar sobre os seus vídeos que estão viralizando lá nas redes sociais, qual deles assim que você gosta mais? Que a gente sempre tem um vídeo que a gente gosta de ficar vendo, revendo. Qual assim que você gosta mesmo de ver? Falando, esse aqui me deu prazer de ver. Eu gosto muito do que eu fiz um corte com vários vídeos que tem Dona Antônia me chamando de cachorro, que o povo adora, que ela fala também, eu falo, bom dia, Dona Antônia, bom dia, cachorra. Ela fala também, todo atendimento, ela fala, vou meter a mão na sua cara. Eu falo, a senhora não dá conta nem de mexer, vai bater na minha cara. Você leva assim, às vezes você vai atender algum paciente mal-humorado e você leva numa boa, como é que é? Porque nem tudo são flores, né? Eu acho que assim, o paciente ele não escolheu ser paciente. Uhum. Eu escolhi ser profissional de saúde, eu escolhi ser fisioterapeuta. Então, é compreensível a pessoa estar ali na cama o dia inteiro, ela não consegue fazer nada. É normal ela estar estressada. Eu estaria também. Então, eu tenho que tentar acolher e entender esse paciente. Então, sempre que eu chego, o paciente está mal-humorado, ele me trata mal, eu faço alguma brincadeira. Porque eu acho que quando uma pessoa me trata mal e eu trato ela bem, isso a pessoa já fica meio assim, já dá mais abertura. Então eu vou brincando, vou levando, não levo pro lado pessoal, não. Você tem um carinho todo especial com os seus pacientes, né? Você acha que isso já veio de lá, de quando você estava cuidando do seu tio? Você leva isso meio que para um lado familiar, assim? Como que é? Sim, eu sempre falo, eu atendo os pacientes como se fosse alguém da minha família. Eu acho que todo mundo da área da saúde deveria fazer isso. Sim. Porque é familiar de alguém, não é meu, mas é o familiar de alguém. Então, eu acho que eu tenho pra mim que tudo que eu posso fazer por alguém, eu devo fazer. Porque se eu posso fazer, por que não fazer? Então, eu trato sempre da melhor forma possível. Tá aí, ó. Num oferecimento de Gran Pet Banho e Tosa, você está acompanhando o nosso Prosa e Café de hoje, falando desse tema tão importante, tão interessante, que é fisioterapia, e com a nossa fisioterapeuta em destaque, a Maísa. O Gran Pet Banho e Tosa é mais um parceiro do podcast Prosa e Café. Aproveite o pacote mensal por apenas R$120. São 4 banhos, um por semana, incluso tosa higiênica, corte de unha e higienização do ouvido. Nós buscamos e levamos o seu pet em casa. Garanta já pelo WhatsApp 998020766. Gran Pet, cuidado de verdade com o seu melhor amigo. Maísa, existe um planejamento para que você possa conduzir, né, o seu trabalho de uma forma bem técnica, bem padrão? Como que é? É claro que você já fez a faculdade e tudo mais, mas você tem um planejamento próprio seu, algo que é só seu, que é o que a gente pode perceber nos vídeos, né, que você tem um jeito único de tratar. Como que foi essa estratégia? Como é que você surgiu assim, essa ideia de ter esse jeito próprio e não aquele jeito padrão que todo fisioterapeuta faz? Resumindo, você não é apenas mais um fisioterapeuta. Conta pra gente o segredo. Então, acho que não foi algo muito planejado, é algo meu mesmo. Aconteceu. Eu sou assim. Mas sempre que eu vou avaliar um paciente, eu não elaboro uma conduta em cima do que eu acho que é melhor para o paciente. Em toda avaliação eu pergunto para o paciente, para o familiar, falo, o que você gostaria de fazer? Que nem a Dona Antônia, tem um vídeo também que eu falo, vamos pro forró? Não quero ir pra bosta de forró, não. Eu falo, vamos pra igreja? Vamos. Dona Antônia, vamos caminhar pra nós conseguir ir pra igreja. Vamos.
Então eu trabalho em cima do que o paciente quer. Qual é a vontade do paciente? Às vezes eu quero que um paciente caminhe, mas ele só quer conseguir sentar e comer na mesa. Não vai adiantar eu ficar tentando insistir para ele caminhar. Então eu trabalho sempre em cima do desejo do paciente. Isso ajuda muito na fisioterapia. Qual é a sua vontade? Vamos trabalhar para a gente fazer isso. Então eu trabalho com o que o paciente deseja, não o que eu quero. E aí eu elaboro minha conduta através disso. Muito bem. Agora tem um recado para você. Está chegando em Itapaci, falando de atendimento. Está chegando em Itapaci a VIT Odontologia, que é a clínica do Dr. Matheus Menezes, cirurgião, dentista. Ela fica na Avenida Floresta, bem em frente ali à ABB. Eu vou pedir para rodar o comercial para que você possa conhecer essa clínica, que é a Odontologia VIT, que está chegando agora em Itapaci. Atenção Itapaci! Chegou a clínica VIT Odontologia. Responsável, Matheus Menezes, cirurgião dentista, pós-graduado em endodontia, ética e responsabilidade em cada atendimento. Clínica VIT, prótese, tratamento de canal, extrações, implantes, aparelhos ortodônticos e muito mais. Estamos na Avenida Floresta, em frente à ABB. Agende já o seu atendimento pelo WhatsApp 62 9 9690 0015. Clínica VIT, o seu sorriso em boas mãos. Muito bem, vamos então para a próxima pergunta aqui com a Maísa. Existe um caso que mais marcou você na sua profissão até hoje? Não, acho que paciente, assim, que marcou, que é realmente importante para mim. Eu sou muito grata por poder conseguir. Eu sou a fisioterapeuta do meu tio, hoje em dia. Então, para mim, isso é muito importante. Eu acho que durante toda a faculdade eu pensava nisso. Ser a fisioterapeuta do meu tio. E hoje eu poder ser a fisioterapeuta dele, poder ajudar de alguma forma é muito importante para mim. Isso é muito bonito, a forma como você fala dele, do seu tio, o orgulho que você tem da profissão. E isso só nos vai revelando todo esse sucesso que você vem trilhando aí dentro da sua área profissional. O que você diria para alguém que está pensando em trilhar esse mesmo caminho, de fazer fisioterapia e poder cuidar de pessoas? Eu acho que não só na fisioterapia, eu falaria para todas as pessoas que querem seguir a área da saúde no geral. Tratar todos os pacientes como se fosse algum familiar seu. Ver o paciente como uma pessoa e não como a sua doença, como a sua patologia. A gente tem que ver as pessoas, ver as necessidades. Nem todo paciente com fratura de fêmur, por exemplo, a gente vai tratar da mesma forma. Então, cada paciente é único. Maísa, está vindo novidade por aí, né? Você está abrindo um home care em Itapaci. Isso. Eu e a Andressa, minha sócia, ela é psicóloga. A gente está abrindo uma empresa de home care aqui em Itapaci, que se chama Anima Atenção Domiciliar. Para trazer mais ou menos esse mesmo atendimento que eu falei que a gente faz no SAD. A gente vai ter uma equipe multiprofissional que vai acompanhar os pacientes em casa. Paciente também que tem plano de saúde, que a gente está credenciando já a empresa nos planos de saúde. Então vamos oferecer fisioterapia, atendimento de psicóloga em casa, do médico, enfermeira para fazer curativo. Às vezes o paciente está com uma ferida ali que a família não está conseguindo fechar, às vezes não está sabendo o que fazer direito, a gente vai prestar essa orientação também, os insumos que for necessário. É isso. E para as pessoas que forem precisar desse atendimento, como que elas vão fazer para contactar vocês? Pode ir no meu Instagram mesmo, na bio do meu Instagram tem o arroba do Instagram da nossa empresa. E aí pode mandar mensagem lá no Instagram da empresa ou no número que tem lá no Instagram. Que você disse que trata essas pessoas como se fossem pessoas da sua família, né? Sim, trato como se fossem pessoas da minha família e nunca trato patologia, eu não trato doença, eu trato a pessoa. Eu quero conhecer a pessoa, eu quero conhecer a história de vida dela, o que ela quer fazer, qual é a vontade, o desejo, como foi a vida da pessoa. Então, você escutar o paciente é muito importante. Tem muitos pacientes que às vezes você chega, idoso principalmente, você chega e fala, nossa, estou sentindo muita dor na coluna, ou queixando de alguma coisa, que depois que você conversa, ele fala que não está doendo mais. Olha, Era só querendo chamar a atenção. Muitas das vezes o idoso ele tenta chamar a atenção queixando de alguma dor, porque ele não tem essa atenção. carência, né? Carência.
Então tá aí, pessoal. Fica aí a dica, né? Tá aí o exemplo da Maísa que seja seguido, né, por outros profissionais. Maísa, qual foi o primeiro vídeo que você postou que viralizou? Comenta pra gente sobre ele. O primeiro vídeo que viralizou foi com a dona Benedita. É um vídeo em que eu levanto ela, que a gente estava começando a tentar caminhar de novo, e ela vai me dar um abraço e fecha os olhinhos, tipo um abraço com sentimento mesmo. Ela dá pra ver que ela se sentiu acolhida naquele abraço. Ele viralizou, as pessoas gostaram muito. Tem uma frase que você coloca, que você gosta de colocar. Eu Sim. vou pedir para você citar essa frase pra gente, porque ela toca muito, ela é bem profunda, né? Tem uma frase que eu coloco quase todos os posts que eu coloco sempre que dá mais de 10 mil seguidores, tipo 170 deu, eu posto. E eu sempre coloco essa frase, que é: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Muito profunda essa frase, muito bonita. Reta final aqui do Prosa, eu vou propor para você um bate e volta. Eu vou falar uma palavra que vier à mente, você responde. Pode ser? Bora. Então vamos lá, Maísa. Profissão. Fisioterapia. Fisioterapia. Empatia. Família. Meu sobrinho. Pai. Marcelo. Mãe. Maria. Amor. Meu sobrinho. Se a Maísa de hoje encontrasse com a Maísa de 8 anos de idade, qual conselho daria para ela? Eu vou falar: fica tranquila que você vai conseguir alcançar seus objetivos, vai dar tudo certo. Desde pequeno eu sempre falei: nossa, eu quero ser diferente da realidade em que eu nasci. Não criticando, mas não foi uma realidade muito fácil, né? E eu sempre, desde pequeno, falava: não, eu vou ser diferente disso. E hoje em dia eu tenho orgulho de ter conseguido fazer isso. Deus. Deus é tudo, né? No caso, foi Deus que me ajudou para eu conseguir fazer minha fisioterapia, Deus que me ilumina todos os dias os meus passos, guia os meus atendimentos. Sem Deus, eu acho que não seria nada, nem fisioterapeuta, nada mesmo. Em algum momento na sua vida você pensou que não conseguiria? Muitas vezes eu achei que eu não ia conseguir, mas sempre Deus colocou pessoas no meu caminho para me apoiar, para me ajudar, me incentivar, e graças a Deus deu tudo certo. Tenho muito orgulho. Todos nós temos um porquê na vida. Qual é o seu porquê, Maísa? Nunca pensei nisso. Você me pegou. Tá aí uma boa resposta. Ao longo da nossa vida, Deus ele vai colocando pessoas como você mesma citou. Se fosse para agradecer uma pessoa em específico hoje, sem ser falha com as outras pessoas, quem você agradeceria? Eu agradeceria o meu tio Marcelo. Ele é caladão assim, sabe, mas ele é sempre muito objetivo e ele me incentiva muito, ele acredita muito em mim, no jeito dele. Mesmo sem ele falar, dá pra sentir que ele é a pessoa que vai estar sempre ali pra me ajudar. E no final das contas é muito mais sobre o que se sente do que sobre o que se fala, né, Maísa? Isso. Tá certo. Gostei muito, viu, de falar com você, conhecer um pouco mais sobre você, sobre a sua vida, a sua história. Uma história muito bonita. E agora eu quero te deixar à vontade para você deixar a sua mensagem para o nosso público. Ixi, aí me pegou de novo, hein? Eu quero agradecer, né, vocês pela oportunidade, por me trazer aqui. E falar para as pessoas que precisarem. Às vezes tem alguma dúvida sobre alguma conduta com algum idoso, qualquer coisa, vocês podem me mandar mensagem no Instagram, que eu estou à disposição sempre que eu posso, eu respondo. Principalmente, tem muita gente que fala: nossa, eu tenho um idoso aqui em casa, assim, 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 o que eu posso fazer? Então eu estou disposta a ajudar, não custa nada. E é isso. Contem com a gente e espero poder fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Maísa, o seu Instagram, fala pra gente qual que é. Meu Instagram é Maísa, meu nome é Mayza. Minha mãe inventou moda, né? Maísa RF. Tá certo, então. Se você ainda não segue, segue lá. Gente, esse foi o nosso Prosa Café de hoje. Eu agradeço a você mais uma vez. A gente fica agradecido pela sua presença aqui. Próxima semana tem mais Prosa Café, se Deus quiser.
Tchau. Atenção Itapaci! Chegou a Clínica Vit Odontologia. Responsável, Matheus Menezes, cirurgião dentista, pós-graduado em endodontia, ética e responsabilidade em cada atendimento. Clínica Vit, prótese, tratamento de canal, extrações, implantes, aparelhos ortodônticos e muito mais. Estamos na Avenida Floresta, em frente à ABB. Agende já o seu atendimento pelo WhatsApp 62 9 9690 0015. Clínica Vit, o seu sorriso em boas mãos. O Gran Pet Banho e Tosa é mais um parceiro do podcast Prosa e Café. Aproveite o pacote mensal por apenas R$120. São 4 banhos, um por semana, incluso tosa higiênica, corte de unha e higienização do ouvido. Nós buscamos e levamos o seu pet em casa. Garanta já pelo WhatsApp 998 02 07 66. Gran Pet, cuidado de verdade com o seu melhor amigo. Atenção Itapaci e região. Casas Brasil, o melhor para você. Mais um novo parceiro do podcast Prosa e Café com Douglas Faria. Aqui você encontra móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos. Vários anos de experiência, montagem rápida, profissionais qualificados e produtos de qualidade. À vista ou a perder de vista, o melhor para você. Casas Brasil.